Olá! Bora falar de um som que por décadas foi o que mais tocou no Brasil, mas que a história, digamos, a história oficial fez de tudo para esconder. Essa é a história não contada da música brega. Olha, tudo começa com essa frase que alguém postou num fórum da internet. E ela basicamente vira de cabeça para baixo tudo que a gente aprendeu sobre música brasileira. Peraí, como assim? A MPB não era a música mais popular? Pois é, parece que a história é um pouco diferente. Pra gente entender essa treta toda, primeiro a gente precisa lembrar qual é a versão oficial da história. E quando o assunto é música brasileira do século XX, tem uma sigla que parece que domina tudo, né? MPB, Música Popular Brasileira. É sempre ela que aparece nos livros, nos documentários, vendida como o som do Brasil. A música considerada inteligente, a música de protesto, que teria marcado a época da ditadura. E claro, os rostos dessa história são esses gigantes aí: Caetano, Chico, Gil, artistas geniais, não há dúvida, reconhecidos no mundo inteiro. Eles eram a vanguarda, a elite cultural. Mas a pergunta que não quer calar é: era isso mesmo que o povão ouvia no dia a dia? É aqui que o roteiro muda. Porque se a gente deixar de lado os jornais da época e entrar de verdade nas casas, nos bares, nas rádios populares, a trilha sonora era outra, completamente diferente. Na prática, existiam dois Brasis tocando ao mesmo tempo. De um lado, a mídia e a crítica aplaudindo as letras complexas, politizadas da MPB. Do outro, o Brasil real, o Brasil do povão, cantando a plenos pulmões sobre amor, dor de cotovelo, traição, temas do coração. E quem eram os ídolos dessa galera? Sidney Magal, Wando, Valdir Soriano, Amado Batista e o rei, Reginaldo Rossi. Pode esquecer os teatros chiques da Zona Sul. Esses caras lotavam estádios, ginásios de norte a sul do país. Eles vendiam discos numa quantidade absurda. E se ainda resta alguma dúvida, olha só esse dado. É simplesmente chocante. A Gretchen, sozinha, vendeu mais discos que o Caetano e o Gil juntos. Isso mostra quem realmente movimentava o mercado. A crítica celebrava um, mas quem pagava as contas era o outro. E aqui está um segredinho meio sujo da indústria da época. Os artistas de MPB davam prestígio para a gravadora, davam status, mas lucro, quase nunca. Quem bancava a operação toda, quem realmente botava dinheiro para dentro, eram os artistas de brega. Ou seja, o dinheiro do povo financiava a música da elite. Uma bela ironia, né? Tá, mas se era tão popular assim, por que essa música era tão desprezada pela crítica? A resposta está no próprio nome, brega, e em todo o preconceito que essa palavra carrega. A palavra brega nunca foi só sobre um estilo musical. Ela virou um rótulo, quase um xingamento, usado para julgar o gosto dos outros. E por trás desse julgamento, o que tinha mesmo era muito, mas muito preconceito de classe. Olha só de onde vem essa palavra. A origem dela está ligada à cafona, a esbregue, que é uma coisa mal feita, e até a zona brega, que era um jeito de falar de prostíbulo. A mensagem por trás era bem clara. Essa música era coisa de gente sem classe, sem valor. E acho que nada resume melhor esse desprezo social do que essa frase que era muito comum na época. Chamar algo de música que a empregada ouve era a forma mais cruel de desqualificar não só o som, mas principalmente as pessoas que ouviam aquele som. Mas olha, quem achou que o brega ia morrer esmagado por tanto preconceito se enganou, e se enganou feio. Ele não só sobreviveu, como se reinventou de um jeito que ninguém poderia imaginar. Lá no norte do país, principalmente no Pará, o brega se misturou com a tecnologia, com a música eletrônica, e virou uma outra parada, o tecnobrega, um som futurista, dançante, que criou uma cena cultural gigante, bem longe dos olhos da grande mídia do Sudeste. E o mais impressionante disso tudo é o modelo de negócio que essa galera criou. O tecnobrega simplesmente virou a indústria da música de ponta cabeça. Em vez de brigar com a pirataria, eles usaram a pirataria a favor deles. A música é distribuída de graça, para gerar fama, e o dinheiro de verdade vem dos shows, das festas gigantescas. É um sistema genial, totalmente à parte das grandes gravadoras. E o coração pulsante dessa festa toda são as famosas aparelhagens. E ó, não é para pensar numa caixinha de som não, tá? Pensa em monstros de metal, com toneladas de equipamento, luzes, som, verdadeiras naves espaciais musicais, que são o centro da vida da comunidade.
E isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, não. Lá na Jamaica, os sound systems tiveram um papel muito parecido para o reggae. Eles eram o palco da cultura popular. Tanto lá quanto aqui na Amazônia, essas estruturas de som viraram um espaço de orgulho, de identidade e de festa para a classe trabalhadora. Então, no fim das contas, o que essa jornada toda do brega, do rádio da cozinha até a pista de dança eletrônica, o que ela ensina pra gente? A grande lição, eu acho, é a seguinte: a história oficial é só uma versão dos fatos. O que realmente define a importância cultural de alguma coisa não é a canetada de um crítico de jornal, mas a paixão de milhões de pessoas que amam, que vivem e que respiram aquela cultura. O legado do brega é gigantesco, sabe? Ele não morreu, pelo contrário, ele se transformou em novos ritmos como o tecno-brega e o brega funk. Ele continua dominando a cena em várias partes do Brasil e, talvez o mais importante, ele nos força a olhar de novo para nossa própria história cultural. É a prova de que a cultura de verdade, a que pulsa, nasce na rua, não nos gabinetes. E fica essa reflexão no final. O que é que faz uma música ser popular de verdade? É o elogio do crítico? É tocar no programa de TV? Ou é simplesmente aquilo que o povo escolhe ouvir, cantar e dançar? A história do brega parece dar uma resposta bem clara, que talvez esteja tocando bem alto agora mesmo na janela do vizinho.